Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me um gole da vontade divina minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então, 4, 23, 22 de outubro de 1900. Dúvidas de Luísa sobre as coisas que lhe acontecem. Ela quer saber se são de Deus ou do demônio. A obediência não tem razão humana. Sua razão é divina. Esta manhã, me encontrava toda oprimida e com o temor de que não fosse Jesus bendito que operava em mim, mas o demônio. Mas apesar disso, não sabia conter-me em buscá-lo e desejá-lo. E assim que se dignou vir, me disse: o que é que garante que o sol nasce, senão a luz que põe em fuga as trevas noturnas e o calor que expande na mesma luz? Se dissesse que o sol nasceu e, no entanto, parece mais densa a escuridão da noite e não se sente nenhum calor, o que dirias tu? Que não é o sol verdadeiro, o que saiu, senão falso, porque não se veem os efeitos do sol. Agora, se a minha visão te afasta das trevas e te mostra a luz da verdade, fazendo-te sentir o calor da minha graça, por que queres cansar-te o cérebro, pensando que não sou eu quem obra em ti? Acrescento que assim o quer a obediência, que no outro dia estava pensando que se de verdade acontecem tantos castigos que eu escrevi nestes cadernos, quem terá coração de ser espectador? E o bendito Senhor claramente me fez compreender que alguns se realizarão enquanto eu ainda estiver sobre a terra, outros depois da minha morte, e outros serão diminuídos em parte. Então fiquei um pouco mais aliviada por pensar que não era a minha vez de ver todos. Aqui está satisfeita a senhora obediência, que começou a franzir a testa e dar lamentos e a repreender. Parece que esta bendita senhora não quer em nenhum modo adaptar-se à razão humana. Não quer ocupar-se de nenhuma circunstância, mas parece que não tem razão. E na verdade é um martírio ter que ver com alguém que não tem razão. Porque para poder estar um pouco bem é necessário perder a própria razão, porque a senhorita vai se gabando. Eu não tenho nenhuma razão humana, por isso não sei adaptar-me à maneira humana. Minha razão é divina. E quem quiser viver em paz comigo, é absolutamente necessário que perca a sua para fazer aquisição da minha. Assim é como raciocina a senhorita. O que se pode dizer? É melhor calar-se, porque ao direito, ou ao contrário, sempre quer a razão e se gloria de negá-la sempre. Então é interessante, né? Jesus tirando as dúvidas a Luísa sobre, né, se é ele ou o demônio. Ele fala de um jeito aqui bem interessante, né? Que se ela sente que quando ele aparece, a luz da verdade é o que aparece, é sinal de que ele, né, de que é verdade, é ele mesmo, né? E ela sente o calor da graça também. Então, não tem necessidade de pensar, né? Não canse o teu cérebro, né? Pensando que não sou eu quem obra em ti. Então, é simples, não tem muito que dificuldade, assim, para perceber a ação de Deus, né? Ele se faz presente, se faz claramente, né? Ser a verdade sempre, que afasta toda treva. A gente sabe quando a gente está nas trevas e quando a gente não está, né? Eu creio que a gente sabe, eu acho que sim. A gente tem que pedir para Deus, né? Rezar, implorar a Ele para que Ele nos tire da escuridão, se ainda estamos nela, né? Se a gente percebe que ainda temos muito que caminhar para a luz, mas a gente tem que ser honesto, né? A sinceridade em nós. Muitas vezes a gente não é honesto. Então, o problema, às vezes, das trevas, né, que Jesus mostra para mim, é que nós somos trevas, né? O próprio humano nosso é trevas. Então, se nós estamos, assim, acostumados em ser trevas,
em negar a realidade, né? Vivemos numa ilusão, vivemos enganando a nós mesmos, né? Fingindo ser uma coisa que não é. Então, tem vários detalhes aí que a gente pode psicologicamente enumerar ali, né? Se a gente faz isso. Então, aí a gente é trevas. Então, se a luz aparece, nós vamos ser aqueles que vamos querer nos enganar. E muitas vezes ficamos acreditando no engano que nós mesmos criamos, né? Ou que criaram para nós. Então, se a gente fica manipulado por pessoas, né? Por coisas, situações, e aí a gente tá preso a alguma coisa, a alguém, né? Então, fica um pouco claro que a gente possa estar sendo enganado, iludido. E a situação, só Deus na causa, né? É muito triste. Então, quando a gente não é manipulado por ninguém, ninguém está manipulando a gente não está preso a ninguém, a gente não segue ninguém, né? A não ser aquilo que a nossa consciência de verdade busca como verdade acima de tudo, né? A gente vai atrás e cava essa verdade, né? Busca, né? De verdade, eu acredito que a gente encontra. Então, a gente vai ser sincero e honesto consigo mesmo, né? E vai buscar a fé verdadeira, a luz verdadeira, que é Deus. E aí, assim, a gente vai poder perceber, né, de verdade, essa ação da luz e da graça, né? E ele vai confirmar, ele vai nos rodear, confirmando sempre que é ele mesmo que está, né, em tudo. Não é um engano, é verdade. Ele está, né? A gente pode querer se enganar, mas se a gente se mantém na honestidade, na clareza mais pura, nua e crua, a gente vai ver que Deus está presente, né? Que Deus não quer nos enganar, de que Ele está presente, que Ele está atuante. Então, é o que eu acredito, né? Então, aí sobre a obediência, eu acho bonito o jeito dela falar, né? Que ela tem que escrever por obediência sobre a conversa que ela teve com Jesus sobre os castigos, porque ela achou estranho, né? Depois de tantos castigos, Jesus fala sobre o que vai acontecer. Ela fala, como será, meu Deus do céu, né? Aí ele fala que muitos será só depois da morte dela que vai acontecer. Daí isso fica um pouco mais tranquilo para ela, né? Se ela tivesse que ver tudo, ela ia ficar doida, ela fala, né? E aí ela ficou falando aqui sobre a obediência não ter razão humana, só razão divina, e que não adianta você tentar conversar com a obediência que você não vai ter, né? Você não vai vencer, né? Porque ela sempre vai se gabar, né? E passar à frente e não tem o que fazer, né? É interessante. Aí no outro trecho é o 23 de outubro de 1900. O verdadeiro amor nunca está sozinho. Esta manhã, tendo recebido a comunhão, meu adorável Jesus me fazia ver o confessor que punha a intenção de me fazer sofrer a crucificação. Minha pobre natureza sentia repugnância, não porque não quisesse sofrer, senão por outras razões que não é necessário descrevê-las aqui. Mas Jesus, como lamentando-se de mim, dizia ao padre: Não quer submeter-se? Eu me enterneci ante o lamento. O padre renovou a ordem e me submeti. Depois de ter sofrido um pouco, como vi o padre ali presente, o Senhor disse: Amada minha, eis o símbolo da Santíssima Trindade. Eu, o Pai e tu. Meu amor desde ab eterno jamais esteve sozinho, senão sempre unido em perfeita e recíproca união com as divinas pessoas. Porque o verdadeiro amor jamais está sozinho, senão que produz outros amores e goza o ser amado pelos amores que ele mesmo produziu. E se está só, ou não é da natureza do amor divino, ou bem está só aparentemente. Se soubesses quanto me agrado e me agrada poder continuar nas criaturas aquele amor que desde a eterno reinava e reina ainda agora na Santíssima Trindade, eis porque digo que quero o consentimento da intenção do confessor unido comigo, para poder continuar mais perfeitamente este amor que simboliza a Trindade Sacrossanta. Aí a gente fica questionando, né? Cadê o Espírito Santo? Então, assim, né? Interessante. A gente fica meio confuso com isso, mas tudo bem, vamos tentar ver o que ele tá falando, né? Ela
né, depois da comunhão, veio o padre. Jesus fez ela ver o padre. O padre punha a intenção, né, de fazer ela sofrer a crucificação. A pobre natureza dela sentiu repugnância, não porque não quisesse sofrer, mas por outras razões que ela não quer dizer aqui. Não sei, né, o que será que é, ela não quer falar. Mas Jesus, como lamentando-se de mim, dizia ao padre, não quer submeter-se. Eu me enterneci, né, senti a ternura ali, ante o lamento. O padre renovou a ordem dela sofrer, né, por obediência. Então ela se submeteu. Depois de ter sofrido um pouco, como via o padre ali, o Senhor disse, amada minha, eis o símbolo da Santíssima Trindade. Eu, o padre, é o padre, não é o pai, é que é o padre. Ai, Senhor, me ajuda, né, Senhor, me ajuda aí. Então, eu, o padre, tu. Tem três, né? Meu amor desde a aba eterno jamais esteve sozinho. Sempre estava ali. Então, precisa ter sempre três, né? Então, ele está explicando por que ele precisa do padre, né? Porque ela estava questionando sobre isso, né? Sobre o padre. Por que tem necessidade do padre? Aí ele está falando, né? O meu amor desde a aba eterno jamais esteve sozinho, senão sempre unido em perfeita e recíproca união com as três divinas pessoas. Tá? Porque o verdadeiro amor nunca está sozinho, senão que produz outros amores e goza o ser amado pelos amores que ele mesmo produziu. E se está só ou não é da natureza do amor divino, ou bem está só aparentemente. Se soubesses quanto me agrada e me agrada poder continuar nas criaturas aquele amor que desde aba eterno, né, o interesse do Padre é um amor que ele quer, né, produzir ali através, né, da situação de vítima dele ser o sacerdote que oferece a vítima para Deus, né? Daí sempre tá os três juntos ali, né? Então é isso que ele tá falando. Então ele goza o ser amado pelos amores que ele mesmo produziu. E se está só, ou não é da natureza do amor divino, ou está só aparentemente. Se soubesse quanto me agrada poder continuar nas criaturas aquele amor que desde a eterno reinava e reina ainda agora na Santíssima Trindade. Eis porque digo que quero o consentimento da intenção do confessor unido comigo, né? Que ele precisa desse consentimento da intenção do confessor unido com ele, para poder continuar mais perfeitamente este amor que simboliza a Trindade Sacrossanta. Então ele está explicando por que ele precisa da presença do padre também, né? Ele já falou do João, que sempre tinha um sacerdote, e que no momento ali que ele estava na cruz tinha, né, o João como sacerdote oferecendo. Então, ele já falou várias vezes e aqui ele está falando mais uma vez sobre a realidade do sacerdote ser necessário. E falando que nessa realidade do amor ab eterno, sempre foram em três que se houve essa união recíproca de intenção, onde estão todos juntos na mesma intenção em amar as criaturas, né? Em aplacar a justiça. Então é amar as criaturas, poupar as criaturas de sofrer. Então é o amor que está trabalhando ali. Então, e ele quer esse amor sempre dessa forma como reina e né, reinava e ainda reina na Santíssima Trindade. Então, ela, o Padre e Jesus simbolizam na Terra, nesse momento, nesses atos, a Santíssima Trindade atuando juntos numa mesma intenção de trabalhar em função de salvar as almas, né? De diminuir os castigos. É o que a gente percebe que é isso que eles fazem. Amém? Então, espero ter ajudado vocês e até o próximo estudo. Amém? Fiat. E se Deus quiser falar mais amanhã, a gente vai comentar mais coisas. Fiat, fiat, fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo. Tu me amas, dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Livro do Céu, volume 4, 22 de outubro de 1900. Dúvidas de Luísa sobre as coisas que lhe acontecem.
Ela quer saber se são de Deus ou do demônio. A obediência não tem razão humana, sua razão é divina. Esta manhã me encontrava toda oprimida e com temor de que não fosse Jesus bendito que operava em mim. Mas o demônio, apesar disso, não sabia conter-me em buscá-lo e desejá-lo. E assim que se dignou vir, me disse: o que é que garante que o sol nasce, senão a luz que põe em fuga as trevas noturnas e o calor que expande na mesma luz? Se se dissesse que o sol nasceu, e no entanto parece mais densa a escuridão da noite, e não se sente nenhum calor, o que dirias tu? Que não é sol verdadeiro o que saiu, senão falso, porque não se veem os efeitos do sol. Agora, se a minha visão te afasta das trevas e te mostra a luz da verdade, fazendo-te sentir o calor da minha graça, por que queres cansar-te o cérebro pensando que não sou eu quem obra em ti? Acrescento, porque assim o quero obediência, que no outro dia estava pensando que se de verdade acontecem tantos castigos que escrevi nestes cadernos, quem terá coração de ser espectador? E o bendito Jesus claramente me fez compreender que alguns se realizarão enquanto ainda estiver sobre esta terra, outros depois de minha morte, e alguns outros serão diminuídos em parte. Então fiquei um pouco mais aliviada por pensar que não era a minha vez de ver todos. Aqui está a satisfação. Aqui está a satisfeita senhora obediência, que começou a franzir a testa, a dar lamentos e a repreender. Parece que esta bendita senhora não quer em nenhum modo adaptar-se à razão humana, não quer ocupar-se de nenhuma circunstância, mas parece que não tem razão. E na verdade é um martírio ter que ver com alguém que não tem razão, porque para poder estar um pouco bem é necessário perder a própria razão. Porque a senhorita vai se gabando. Eu não tenho nenhuma razão humana, por isso não sei adaptar-me à maneira humana. Minha razão é divina, e quem quiser viver em paz comigo é absolutamente necessário que perca a sua, para fazer aquisição da minha. Assim é como raciocina a senhorita. O que se pode dizer? É melhor calar-se, porque ao direito, ao contrário, sempre quer a razão, e se gloria de negá-la sempre. Interessante aqui ah, essa luz aqui de que a obediência ela não tem razão humana, ela só tem razão divina. Porque realmente, se formos olhar as realidades em que é pedida a obediência, humanamente, sem chance. É só mesmo por razão divina que uma pessoa se submete à outra, que se submete. A submissão, ela não tem razão humana, ela não tem explicação humana, ela não se explica humanamente. Porque humanamente a pessoa quer ser, a pessoa quer ter a sua vez, a pessoa quer ter, quer poder escolher. Ela quer, ela quer ser poder por causa da liberdade, ela quer poder exercer essa liberdade de escolha. Então, essa é a razão humana. Ah, eu sou livre, eu tenho livre-arbítrio, então eu posso fazer do jeito que eu quero. No entanto, há várias circunstâncias em que a criatura precisará obedecer, se submeter, ficar às ordens de alguém, de alguma circunstância, e isso está relacionado à obediência. Se a pessoa tentar compreender isso na forma humana, na forma racional, claro que tem
a relação com a ordem natural. A ordem natural em que filhos devem obediência aos pais, servos devem obediência a seus senhores, empregado deve obediência aos seus patrões, e assim de forma sucessiva. E isso é algo que é natural, já está impresso na natureza humana, essa realidade da submissão aos superiores. Mas, quando você está numa circunstância em que você não tem humanamente obrigação de obediência, mas, no entanto, algo que é sobrenatural, algo que está fora da razão natural, da razão humana, te impõe essa obediência. No caso mesmo da Luísa ali. Ela estava sendo dirigida, guiada pela igreja, através dos sacerdotes. O que fazia com que ela obedecesse? Não era ali uma obediência direta natural, é sobrenatural. É sobrenatural a relação dessa alma vítima com a obediência. Era sobrenatural. Não tinha ali uma relação natural. Porque, mas o padre é superior, ele tem ali, ele está investido de um, de uma realidade pela igreja, ele tem ali um sacramento, que é o sacramento da ordem, que investe ele dessa autoridade, ou melhor, ele está investido de uma autoridade ministerial, que faz com que os membros da igreja estejam submetidos a ele. Mas isso está dentro da ordem não natural, mas dentro de uma ordem religiosa, dentro de uma ordem sobrenatural. Porque a pessoa pode muito bem estar ali sendo acompanhada, mas fazer do jeito dela. Então ela tem a liberdade de fazer. Ela não tem ali uma obrigação natural de obedecer aquele que está acompanhando, orientando. Ela pode ser guiada pela própria cabeça, pelas próprias ideias, pela própria vontade dela. No entanto, ela se submete. Então, por isso, é algo que foge do natural. É algo que tem razão divina, não tem razão humana, não tem razão natural. E até mesmo se a gente pensar relacionado a um grupo de estudos em que as pessoas estão caminhando numa unidade em que existe ali, não tem uma realidade natural de hierarquia, não tem essa relação de hierarquia dentro desse grupo de estudos. No entanto, é algo que foge do relacionamento natural entre os membros a alguém investido sobrenaturalmente de alguém ou mais de uma pessoa que vai sendo investido de uma dignidade de uma dignidade superior, não por causa da pessoa, mas por causa do trabalho desenvolvido espiritual naquela pessoa ou naquelas pessoas, que vai dando a essas pessoas essa condição superior de ver além, de enxergar além, de ver no mais amplo, de ver ou seja, de ver espiritualmente as circunstâncias e realidades, ler nas circunstâncias e nas realidades algo que a maioria não consegue ver, não consegue ler, não consegue enxergar. E por isso, esses outros, eles acabam de uma forma se submetendo à orientação dessa pessoa, dessas outras pessoas, por causa essa autoridade que não é natural, não é uma autoridade natural, não foi alguém que foi lá e instituiu, não foi alguém lá que ministeriou essa pessoa, mas foi o próprio Deus, o próprio Jesus. E essa realidade
de instituir a pessoa, de ministeriar a pessoa, é uma realidade sobrenatural. Isso, e as pessoas que estão caminhando junto percebem essa autoridade espiritual e se submetem a ela. Não de uma forma servil pura, mas de uma forma amorosa, é uma obediência amorosa. Essa obediência amorosa, ela é sobrenatural. Não tem como uma obediência amorosa ser natural. E quem tem essa corresponde a essa obediência sobrenatural, amorosa, percebe os efeitos que tem essa submissão. Então, é uma razão que é divina, não se explica humanamente. Não adianta falar, fulano falou isso e eu aceitei, eu recebi, acatei e vou e assumo como uma orientação que é do próprio Deus através da pessoa. Eu me submeto a essa orientação porque eu acredito que essa pessoa é um instrumento utilizado pelo próprio Deus para fazer esse trabalho de correção. Quando a pessoa compreende a dimensão espiritual que cerca as circunstâncias e diz sim, eu aceito, e ela realmente acolhe, ela passa a ver, entender, passa a compreender mais amplamente as realidades e se beneficia não apenas com efeitos dessa obediência, mas ela começa também a adentrar nesse processo desse crescimento, dessa amplitude, dessa expansão da compreensão e da luz. Então, olha o que a obediência sobrenatural pode causar numa criatura. Ela, ao obedecer, ao compreender, ao compreender ali a circunstância, ao compreender ali o trabalho que está sendo desenvolvido, ao compreender aquela realidade em que ela está vivendo, experimentando, se ela vai compreendendo isso, claro que essa compreensão vem de Deus mesmo, que é Ele trabalhando na inteligência da pessoa. Se ela entra nesse processo, ela consegue depois ir aos poucos também, gradativamente, aos goles, ela consegue também acessando essa luz, acessando essa realidade sobrenatural em que outras pessoas já estão inseridas. Mas só que é necessário essa comunhão de orientação e de obediência, essa comunhão de, de informação e de recepção dessa informação, ou naquilo que Jesus sempre, em vários trechos, fala, o dar e o receber. Alguém dá e alguém recebe. Então, se alguém está doando uma informação, se alguém está doando ali uma correção, se alguém está doando ali uma orientação, se alguém está doando ali uma luz, a outra pessoa acolhe, essa pessoa que vai acolher, ela é muito beneficiada. Ela vai ser a mais beneficiada. E claro que a gente sabe que na divina vontade o benefício não é pessoal, ele não é um benefício individual, embora individualmente a pessoa experimente esse benefício, mas ele se estende na eternidade por causa de ser um ato na divina vontade. Então, um ato na divina vontade que doa uma orientação, uma correção, um ato na divina vontade que acolhe, que absorve e que obedece e que segue aquela orientação. Acolhe aquela orientação e faz uso, se alimenta dela. Então, nossa, é muito grande isso. E humanamente isso não se explica. Não adianta querer colocar razões humanas para essa realidade. Não existe razões humanas. Se a pessoa tentar explicar humanamente, ou tentar compreender humanamente, ou tentar viver essa experiência de forma humana, vai dar com os burros na água. É isso. Se torna, acaba a pessoa desprezando, acaba pisando em cima de um bem que é celestial, um bem que é divino, um bem que é eterno. A pessoa acaba não dando valor. E quando não dá valor, é como se ela estivesse pisando em cima, como se ela. É assim, quando a pessoa desconsidera ou rejeita. E no outro, dia 23 de outubro de 1900, o verdadeiro amor nunca está sozinho.
Esta manhã, tendo recebido a comunhão, meu adorável Jesus me fazia ver o confessor que punha a intenção de me fazer sofrer a crucificação. Minha pobre natureza sentia repugnância, não porque não quisesse sofrer, senão por outras razões que não é necessário descrevê-las aqui. Mas Jesus, como lamentando-se de mim, dizia ao Pai: não quer submeter-se, falando pro padre. Eu me enterneci ante o lamento. O padre renovou a ordem e me submeti. Depois de ter sofrido um pouco, como via o Pai presente, o Senhor disse: amada minha, eis o símbolo da Santíssima Trindade. Eu, o Pai e tu. Meu amor, desde ab eterno, jamais esteve sozinho, senão sempre unido em perfeita e recíproca união com as divinas pessoas. Porque o verdadeiro amor jamais está sozinho, senão que produz outros amores e goza o ser amado pelos amores que ele mesmo produziu. E se está só, ou não é da natureza do amor divino, ou bem, está só aparentemente. Tá, deixa eu entender aqui que ele põe um ponto. Deixa eu voltar atrás. Meu amor, desde a eterno, jamais esteve sozinho, senão unido sempre em perfeita e recíproca união com as divinas pessoas, porque o verdadeiro amor jamais está sozinho, senão produz outros amores e goza o ser amado pelos amores que ele mesmo produziu. E se está só, ou não é natureza, ou não é da natureza do amor divino, ou bem está só aparentemente. Então, ele pode estar aparentemente sozinho, mas não está. Se soubesses quanto me agrado e me agrada poder continuar nas criaturas aquele amor que desde a eterno reinava e reina ainda agora na Santíssima Trindade. Eis porque digo que quero o consentimento da intenção do confessor unido comigo, para poder continuar mais perfeitamente este amor que simboliza a Trindade Sacrossanta. Aqui também tem uma relação com a obediência, mas ele quer aqui a conformidade, o consentimento da intenção do confessor com ele. Ele quer crucificá-la para desabafar nela, para descarregar nela as penas, para amenizar os castigos, mas para isso ele precisa desse consentimento do confessor unido a ele. O confessor precisa ter essa intenção unida à de Jesus. Jesus tem a intenção de fazer a crucificação nela, de fazê-la sofrer por ser alma vítima. Nesse tempo ela é alma vítima. Mas ele precisa dessa conformidade do confessor, desse consentimento. Senão, é como se esse amor ficasse dividido, e só de aparência. Ele diz: se você soubesse quanto me agrado poder continuar nas criaturas aquele amor que desde a eterno reinava e ainda reina na Trindade Sacrossanta, na Santíssima Trindade. Como agrada continuar na criatura esse amor que ele já tem à disposição dele desde sempre, na eternidade, desde sempre, unido com Pai, Filho e Espírito Santo. E ele quer que esse amor aqui na Terra, através da Luísa, que esse amor perpetue, ele seja continuado, assim como ele era feliz, ele é feliz no seio da Trindade, que essa felicidade continue através da Luísa, unindo ela ali à Trindade, trazendo ela para dentro. Claro que a gente sabe que a Trindade é só o Pai, Filho e Espírito Santo, só que como Jesus, ao assumir a humanidade, ele se rebaixa à natureza humana para elevar o ser humano à natureza divina, por graça, ele quer comunicar, através do dom da divina vontade, ele quer comunicar essa felicidade que e tanto ele como o Pai e o Espírito Santo desfrutam dentro dessa realidade trinitária. Ele quer comunicar essa felicidade, como foi falado
no trecho da live de ontem, que é essa felicidade que Deus tem, essa felicidade que é Deus, essa felicidade que a vontade de Deus contém. Todos os bens estão contidos nessa realidade chamada vontade divina, divina vontade, vontade de Deus. Tudo, todos os bens e não diferente disso a felicidade eterna, a felicidade verdadeira, a felicidade mesmo por essência está na vontade de Deus. E ele então quer essa intenção, quer a união da intenção do sofrimento nela, para trazer essa felicidade, não somente para ela, mas para todo o restante da raça humana, que será beneficiada com esse trabalho que Jesus está desenvolvendo nessa alma. É muito grande aqui o que Jesus está falando, ele está dizendo, que ele está revelando, que esse verdadeiro amor nunca está sozinho. O amor, ele tem essa necessidade, não porque Deus tem a necessidade, mas o amor, a característica do amor é amar e receber amor. É um doar e receber. É um doar e receber. Então, ele não tem como amar e ficar sozinho. Por isso que, olha só que interessante pensar a respeito da Trindade. Por que são três pessoas distintas, porém uma única realidade divina? Porque o amor, porque ali esse amor que se manifesta entre os três se torna dentro desse amor que recíproco entre as três pessoas da Santíssima Trindade, esse amor recíproco entre as três pessoas da Trindade manifesta o amor divino, ou seja, faz com que exista um amor divino, produz um amor divino, o amor entre as três pessoas. Então, o Pai ama o Filho, que ama o Espírito Santo, que ama o Pai, que ama o Filho, e assim sucessivamente. Então, esse amor recíproco entre as três pessoas produz o amor. Então, por que Deus é amor? Porque a essência de Deus é amor. Porque Deus, são três pessoas que se amam reciprocamente. E ao se amar reciprocamente, esse amor é gerado, esse amor se gera. E como Deus quis transbordar esse amor para fora da Trindade, ele cria o ser humano. Ele faz toda a criação para dar para o ser humano e faz o ser humano para receber esse amor de Deus. Só que esse amor, para ser um amor verdadeiro, ele precisa ser recíproco, ele precisa ter essa reciprocidade, ele não pode estar sozinho. O ser humano não pode, não consegue, não tem capacidade para amar se não for através de Deus, se não for por Deus, se ele não receber esse amor de Deus, se ele não receber essa não é faísca, né? Essa centelha. Então, o ser humano, todos nós, seres humanos, quando fomos criados, recebemos uma centelha do amor de Deus, uma centelha. Recebemos, dentro de todos os seres humanos, tem essa centelha do amor. Só que, se o ser humano estiver desligado de Deus, quando ele se desliga de Deus, essa centelha, ela se apaga. Se o ser humano se une a Deus, essa centelha, ela se amplia, ela se alarga, ela se eleva ao ponto de chegar a atingir uma chama grandiosa, uma chama é, infinita até, por causa do quê? Por causa da união do amor, centelha na criatura, e o amor origem, o amor essência brotando de Deus, fluindo de Deus. Então, esse amor fluindo de Deus, do seio da Santíssima Trindade, é, é, alimenta essa centelha que vai se transformando numa chama. E essa chama vai se expandindo até consumir esse ser humano, essa pessoa humana, e torná-la ela mesma uma pessoa divinizada. É interessante, meu Deus, como que isso é grande pensar nessa realidade. Então, por isso que ele não pode estar sozinho. E Deus não precisava do ser humano para amar, ele já
ele já era completo, ele já era pleno de amor. As três pessoas se amando reciprocamente já eram plenos do amor, mas eles quiseram transbordar também por causa que o amor tem essa necessidade de transbordamento, de sair para fora, de se alargar, de se comunicar. O amor quer se comunicar, ele quer essa chama que ela é tão interminável, que ela é tão grandiosa, ela é tão ampla que ela quer se estender, ela quer se estender além, nos confins, fora do seio, fora do adinta de Deus, quer se estender para fora, ela transborda, é uma realidade de um amor transbordante, por isso que não fica sozinho. Fica sozinha a criatura quando ela se desliga de Deus, se ela se desliga da vontade de Deus, aí ela fica sozinha, essa centelha vai se apagando até ficar só a fumaça. Então, quanto que é importante a gente entender que esse amor que não foi feito, não é gerado para ficar sozinho, mas para se comunicar. Então, e o amor numa criatura, ele vai se expandindo e vai se comunicando com outras criaturas. E assim sucessivamente, porque ela está ligada diretamente à fonte do amor, que é o próprio Deus. Essa fonte está dentro dela, está brotando a partir de dentro dela. Ela vem de Deus, mas Deus está dentro da criatura. O amor está dentro dela e vai transbordando. Isso é que Deus quer de nós, esse transbordamento do amor para fora de nós, assim como transbordou fora do seio da Trindade Sacrossanta. Então, Senhor, que eu seja, que nós sejamos almas disponíveis, dispostas e abertas para que esse amor não seja apenas uma centelha, mas que dentro de nós exista a fonte do amor jorrando para fora de nós, para além de nós. Não porque a gente é nada, não que a gente seja grande coisa, não, a gente não é nada de verdade, mas que esse espaço do nada nosso possa ser espaço de transbordamento do seu amor para fora da nossa humanidade, para fora da nossa circunscrição, da nossa realidade ali de estar, mas que a gente transborde para fora, Senhor, porque é o Senhor em nós transbordando, não somos nós não somos capazes de nada sem o Senhor. Então, vem ser, Senhor, utilizar esse espaço que é seu, dessa terra que é sua, dessa vida que é sua, usa ela do jeito que o Senhor quiser. Estou disponível, disposta para o Senhor. Faça-se, Senhor. Amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores e o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venha, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dê-me então, Senhor, a tua divina vontade. Venha a divina vontade na estação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema do dia 17 de outubro, volume 4, capítulos 23 e 24. Capítulo 23, 22 de outubro de 1900. Dúvidas de Luísa sobre as coisas que lhe acontecem. Ela quer saber se são de Deus ou do demônio. A obediência não tem razão humana, sua razão é divina. Esta manhã me encontrava toda
oprimida, e com temor de que não fosse Jesus bendito que operava em mim, mas o demônio. Mas apesar disso, eu não sabia conter-me em buscá-lo e desejá-lo. E assim que se dignou vir, me disse. Então, assim, só dela dizer isso aqui, a gente, é como a Aline estava falando, a gente percebe, né, quando é uma ação divina ou demoníaca, porque tem os sinais, os frutos daquilo, né, daquela ação, né, aquela, vamos dizer assim, vamos dizer assim, aquela manifestação, aquela palavra que veio, aquele movimento que veio, a gente percebe pelo fruto, entendeu? Percebe pela a reação da alma, o que aquilo ocasiona dentro da alma. Jesus falou até em outro trecho, não foi? Teve um trecho que ele fala a diferença que é quando é ele e quando é o demônio, a presença, né? E ele fala, né, sobre isso, sobre os frutos, sobre quando é ele, a alma, né, ela se movimenta assim, e não fica ociosa, se move ao amor, à caridade, frutos, né, realmente se move a virtude ali, né, que até ele falou sobre a virtude nesse trecho. Então, é uma ação virtuosa, né, que ela quer fazer o bem, ela deseja fazer o bem, algo que é o que move a alma a fazer o bem, quando é Jesus, né? E acontece realmente os frutos na alma também. Então, é diferente quando é o demônio, né? Porque move o orgulho, o egoísmo, né? Individualidade, mentira, ociosidade. Então, a pessoa não se move, né? Algo que faz a pessoa se mover a fazer o bem. Então, dá para perceber, né? Aqui ela já falou. Ela disse que tem dúvida, mas apesar dessa dúvida, ela não sabia conter-me em buscar e desejar Jesus. Então, aí já é um sinal, né? Que não é, tem nada a ver com o demônio, que é Jesus, porque olha só, ela deseja e busca Jesus. Então, como é que pode ser, né? Que o que quem opera na alma dela não é Jesus? Olha os frutos, né? Se não fosse Jesus, ela estaria querendo buscar? Não, a gente vê que as almas, né, que estão distantes de Deus, não vai buscar Deus, não, né? É muito pelo contrário, né? Elas sentem assim uma aversão, ela não vai em direção a Deus, mas é em direção oposta, né? Não vai buscar, não busca, não deseja Deus, muito pelo contrário, né? Então, isso já é o sinal, né? Se a gente tem aquele desejo, não contém esse desejo de buscar a Deus, então, né, isso já é um sinal que é Deus que opera na nossa alma. Então, Jesus dignou vir e me disse: o que é que garante que o sol nasce, senão a luz que põe em fuga as trevas noturnas e o calor que expande na mesma luz? Então, o que garante, né, ali quando o sol nasce é isso, né, a luz que ilumina, que dissipa as trevas, né, o dia amanhece, né, o calor que é que nos aquece, que expande essa luz, né, do sol. Então Jesus está dando o exemplo, né, o fruto, né, ali do sol, vamos dizer assim, da ação do sol. A garantia que o sol nasceu. É o quê? É a luz que ilumina, né? Que se expande a luz e que dissipa, né? A noite, né? Se dissesse que o sol nasceu e, no entanto, parece mais densa a escuridão da noite e não se sente nenhum calor, o que dirias tu? Então não tem lógica, né? Não tinha lógica. O sol nasce e não produzir calor, não dissipa as trevas, então não, entendeu? É assim, pelo fruto a gente conhece, né? Pelo fruto a gente conhece. Então, é bem interessante, está dando esse exemplo para dizer para ela, né? Que não é sol verdadeiro que saiu. Então, assim, não é verdadeiro. Se não iluminou, se não produziu calor, né? Se não dissipou as trevas, então não é verdadeiro aquele sol, né? Esse exemplo do sol que Jesus está falando. Então é a mesma coisa na alma. Se não dissipou as trevas, não move a alma ao amor a Deus, à caridade a Deus e ao próximo, né? Não ilumina a alma, não, não tem verdade ali, não ilumina com a luz da verdade, então não é Deus.
Então dá para perceber, né? Dá para perceber por esses frutos, né? Que é produzido, fazendo-te sentir o calor da. Ah, tá bem. Que não é o sol verdadeiro que saiu, senão o falso. Porque não se vê os efeitos do sol, tá vendo? Não tem efeito. Agora, se a minha visão te afasta das trevas e te mostra a luz da verdade, fazendo-te sentir o calor da minha graça, por que queres cansar-te o cérebro pensando que não sou eu quem obra em ti? Então, isso é pra gente também, né? A gente prestar atenção nesses frutos que acontecem na nossa vida, para a gente não duvidar, não ter dúvidas, né, que a gente possui a divina vontade. Então, não tem o que duvidar, não perder tempo pensando, né? Cansar o cérebro, ficar pensando, ai, será que é Jesus? Será que esse pensamento que está vindo é Jesus? Né? Será que essa é a divina vontade mesmo? Será que eu vivo? Então, não ter, né, perder tempo, né, cansando lá o cérebro, pensando nisso. A gente tem que ficar atento e observar esses frutos. Dos frutos que a gente vai reconhecer, né? Então, é importante isso aqui que Jesus está falando, para não ficar perdendo tempo com dúvidas. Acrescento Acrescento porque assim o quer a obediência, que no outro dia estava pensando que se de verdade acontecem tantos castigos que escrevi nestes cadernos, quem terá coração de ser espectador? E o bendito Senhor claramente me fez compreender que alguns se realizarão enquanto ainda estiver sobre esta terra, outros depois de minha morte, e alguns outros serão diminuídos em parte. Então fiquei um pouco mais aliviada por pensar que não era minha vez de ver todos. Aqui está satisfeita a senhora Obediência, que começou a franzir a testa, a dar lamentos e a repreender. Parece que esta bendita senhora não quer em nenhum modo adaptar-se à razão humana. Então não tem jeito, né? Não tem, assim, não adianta você querer entrar na divina vontade, né? E a gente tem que entender essa questão da obediência, né? Não adianta. Uma vai ter que ceder, né? E não é a vontade, não é a obediência, né? Não é a divina, a razão divina que vai ceder para a razão humana. Não vai, né? Ela é muito forte, né? Ela é muito poderosa. A razão divina, essa obediência, né, em direção a Deus, né? Essa operação da obediência, ela é muito potente, né? E, e ela realmente põe ali no seu lugar, né? Então, assim, não adianta argumentar, né, em querer argumentar ali com Deus, né, as suas razões, porque a gente não sabe, não tem como vocês, vamos dizer assim, o ser humano acha que pode superar Deus, né? A loucura humana acha que pode superar a Deus, então não adianta, né? Não adianta querer passar por cima da razão divina, porque não vai. Então, a obediência ela não tem razão humana, então não adianta querer entender com as suas próprias razões a obediência, né? Então, assim, ou obedece ou, né? Não tem como. Não tem como a gente, querer dobrar a obediência, né? Ela não vai ceder para a razão humana, não vai ceder à vontade humana, não cede, né? Porque ela é divina. Então, não adianta discutir, né? A gente vê quantos líderes discutem com a obediência e tem que acabar cedendo. Uma tem que ceder e sempre é a humana, né? Sempre a vontade humana e a razão humana que cede, sempre, né? Ela é tão potente, tão poderosa que a gente vê, né? A Luísa reclama, reclama, mas aí ela obedece, né? Ela não queria escrever, mas a obediência pede que ela escreva, né? Ela não quer sofrer, mas a obediência pede para ela ali se colocar como vítima, né? Então ela quer morrer e a obediência diz que não. Então é muito poderosa, né? Então não tem jeito, tem que se adaptar ali, né? Ela não se adapta à razão humana, né? À obediência. É muito interessante. Aí ela fala aqui. Parece que esta bendita senhora não quer em nenhum modo adaptar-se à razão humana. Não quer ocupar-se de nenhuma circunstância. Mas parece que não tem razão. E, na verdade, é um martírio ter que ver com alguém que não tem razão. Porque para poder estar um pouco bem,
é necessário perder a própria razão, porque a senhorita vai se gabando. Eu não tenho nenhuma razão humana, por isso eu não sei adaptar-me à maneira humana. Minha razão é divina, e quem quiser viver em paz comigo é absolutamente necessário que perca a sua. Então, quer viver em paz, né, na divina vontade, quer viver em paz com Deus, em Deus, né, quer ter essa vida de união com Deus, né, essa vida assim, fusionada, uma só vontade, uma só vida, não tem outra maneira, né, você tem que se adaptar-se à razão divina, ao pensamento divino, até o modo divino, né, então não tem jeito, não tem jeito, não tem discussão, não tem discussão, né, com a obediência. E quem quiser viver em paz comigo é absolutamente necessário que perca a sua. Pois é, porque senão, meu filho, ela não dá paz. A gente vê, né? Se a gente não obedece, é uma coisa assim que a gente fica assim, né? Ela não dá paz, ela faz guerra até a gente obedecer. É, isso acontece mesmo, ela faz guerra dentro de nós. É incrível. É incrível como é que a obediência faz, né, na nossa alma. A gente realmente perde toda a razão. A gente não consegue, né? Se opor a ela, não consegue. É muito forte. É absolutamente necessário que perca a sua para fazer a aquisição da minha. Então, né, para adquirir a razão divina, ela tem que obedecer, né? A razão divina tem que obedecer a Deus para adquirir a divina. Então, ela tem que morrer para a sua, para poder adquirir a divina. Assim é como raciocina a senhorita. O que se pode dizer, então, não tem negociação com ela, né? É melhor calar-se, porque ao direito ou ao contrário sempre quer a razão. Então a razão sempre é dela, né? E se gloria de negá-la sempre. Então ela não dá brecha para a vontade humana, para os raciocínios humanos. É muito importante, né? E é importante demais, não tem como se viver na divina vontade sem obedecer, né? Sem obedecer à divina vontade, sem obedecer a Deus, é muito importante. Ele faz esse trabalho em nós, né? Nesse processo, né? Porque a vontade humana, ela tá rebelde, ela é rebelde, ela é encrenqueira. Ela vai que a gente sabe que a vontade humana sempre quer se opor a Deus. Nunca concorda, nunca quer concordar com Deus, sempre acha que a sua razão é melhor, a sua opinião é melhor do que a de Deus. A gente vê como as pessoas desconfiam, né? E deixa de obedecer por desconfiança, porque quer colocar a sua razão acima da de Deus. E não tem conversa com ela. Você pode argumentar o que for, mas ela não vai mudar, né? O seu raciocínio, vamos dizer, as suas razões, ela não vai, porque só ela é a verdade, ela contém toda a verdade. Deus é o único caminho, a verdade e a vida, como fala, né? Então ele é a verdade, então não tem jeito, não tem argumento. Você pode argumentar o que for, não vai mudar essa verdade, né? Então você tem que morrer para si mesmo, né? Temos que morrer para nós mesmos, não adianta. Né? Se quer viver em paz, se quer ter uma vida com Deus, né? É necessário perder a nossa própria vontade, as nossas próprias razões para adquirir a divina. Capítulo 24, 23 de outubro de 1900. O verdadeiro amor nunca está sozinho. Esta manhã, tendo recebido a comunhão, meu adorável Jesus me fazia ver o confessor que punha a intenção de me fazer sofrer a crucificação. Minha pobre natureza sentia repugnância, não porque não quisesse sofrer, senão por outras razões que não é necessário descrevê-las aqui. Mas Jesus, como lamentando-se de mim, dizia ao Pai: não quer submeter-se. Eu me enterneci ante o lamento. O padre renovou a ordem e me submeti. Depois de ter sofrido um pouco como via o Pai presente, o Senhor disse: amada minha, eis o símbolo da Santíssima Trindade. Eu, o Pai e tu. Meu amor, desde ab eterno, jamais esteve sozinho. Então, né, tem esse relacionamento da Santíssima Trindade. O amor, ele não tem como viver sozinho e amar só, né? Então, para amar, ele precisa, né,
ter esse, vamos dizer assim, o outro, né? Para fazer esse movimento do amor. Não tem como ele amar, dar amor, amar, receber amor sozinho. Então, ela não ama só. Né? E eu lembro de um trecho que Jesus fala que a alma ela foi feita com muito amor e foi depositada muito amor nela. Ela foi feita para amar. E se ela não ama, ela definha. E aí, então, por isso que a gente vê as almas definhando, por não amar, né? Por não ter esse amor de Deus, né? Por não amar com o amor de Deus. Então, sem esse amor de Deus movimentando, sem a gente estar nessa reciprocidade, como as divinas pessoas, como a exemplo aqui, né? Nesse mesmo amor, então não tem como amar, né? Então, a gente foi feita de amor, e sem amor a gente definha, a gente morre, e é o que a gente vê, as almas definhando, né? Porque não tem esse amor. Então, é muito importante, e elas acham assim, eu não preciso de ninguém, né? É assim que as pessoas falam, né? Eu não preciso de ninguém, eu sei me virar só. Tipo assim, mas não tem como, né? Por mais que ela diga que não precisa de ninguém, a verdade é que não é bem assim. Se ela for pensar e analisar e meditar, ela vê que sempre, sempre, em tudo, por mais que ela ache que não dependa de ninguém, ela depende. A estrutura que Deus montou, tudo, a forma como Deus, sabe, fez as coisas, não tem como você viver por si só, sozinha. Não dá. Depende, por mais que você viva isolada, você ainda assim depende de alguém. Depende de Deus, principalmente de Deus para tudo. Mas depende, né? Tô vivendo isolado sozinho, mas você depende de alguém. Alguém fez ali a área da ciência lá, que criou lá a energia, e você tem lá a energia que você está consumindo, que está a iluminação da sua casa lá no meio do nada, né? Então você precisa de alguém, sempre vai precisar. Então, para amar, não tem como você amar só. O amor não é isolado, né? Para amar, você precisa, né, ter o outro, ter quem amar. E nós fomos feitos para amar, né? Fomos feitos para amar. E se a gente não amar, né, a gente vai definhando. E é por isso que as almas estão completamente desordenadas e perdidas, porque elas estão amando aquilo que não contém vida, não tem vida, sabe? Não tem retorno. Então, se vê, a atitude das almas é muito parecida com o que as almas fazem com Deus, né? Porque Deus ama, ama, mas ele não tem reciprocidade, ele não tem retorno de amor, né, ao amor dele. Então, pensa só a situação dessas almas que não corresponde a Deus. Elas amam as coisas, buscam as coisas ali, né, depositam, vamos dizer assim, esse amor desordenado nessas coisas, em criatura, em buscar riqueza, em buscar, né, poder, em buscar fama, reconhecimento, e busca, né, os seus amores aí, ter prazer nas coisas, né, que ela acha que é isso, né, o amor é isso, é você se satisfazer ali, não importa, né, ali quem vai prejudicar, não importa, né, o importante é eu me satisfazer, o amor por mim, né, então ela pensa muito em si. E aí pensa só, né? Em que ela vai busca essa felicidade, busca esse amor, né? Nas coisas, exemplo, compra um carro, né? E ali louca por aquele carro, ama aquele carro, né? E ela tá feliz da vida porque tem aquele carro que ela sempre quis. Mas ela tá amando aquilo, mas aquele carro não tá ela não tá sendo recíproco ao amor. Ela tá amando sozinha. Então, mas olha só que interessante, né? A alma acaba vivendo aquilo, né? Vivendo aquilo que ela faz em direção a Deus. Porque ela busca amar, né? Busca nas coisas erradas, a felicidade nas coisas erradas, né? Mas ela está isolada. Então, olha só, tá amando, né? O amor não vive isolado, ela define, tá vendo? Se não amar. Então, ela tá amando uma coisa que não dá retorno a ela de amor. Não ama, não tem esse amor de volta. Não tem reciprocidade, é esse amor que ela está tendo pelo carro, pela casa, por aquela pessoa. Não tem reciprocidade, sim, que às vezes ela quer, ama, 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 não, se dedica tanto àquele marido e fica esperando o reconhecimento, o retorno, e ela não tem aquele retorno que ela gostaria do esposo, né? E aí ela, né, fica ali,
depressiva e fica chateada, né? E fica aborrecida, e aí gera discussões, porque ela não está tendo aquela reciprocidade que ela esperava. Ela está amando sozinha. Então, olha só, né? E aí nessas atitudes, essas consequências dessas coisas, né? E vai definhando. Por isso que as almas estão definhando, né? Porque estão amando, esse amor desordenado, elas estão isoladas, não estão amando, né? Então, elas não estão amando, né? Ela está isolada ali, amando só a si mesmo. Nem amando a si mesmo, porque isso não é amor por si, né? Buscar essas coisas assim que não agregam, que não faz a alma desenvolver, né? E não tem distante de Deus, assim, a gente sabe que não tem fruto nenhum a vida sem Deus, não tem vida alguma. Então, por isso que as almas estão nesse estado que estão definhando mesmo, porque não tem como, né? O amor, ele não sobrevive isolado. Não tem como amar sozinho. Deus, ele nos fez para amar, né? Para viver essa reciprocidade de amor na estrutura que ele fez. Então, é sério, né? A situação que as almas se encontram. Porque é isso que Jesus está falando, né? Ele nos criou dessa forma, assim. Por isso que nós somos a imagem e semelhança dele, né? Porque ele está falando aqui. Aí ele vai falar aqui, ó. Meu amor, desde o Abba eterno, jamais esteve sozinho. Então, ele nos criou assim para não ficarmos sozinhos, para não vivermos isolados, amar isolado, né? Nós somos feitos para amar a ele, né? Então, a gente não foi feito para viver sozinho, assim como ele, jamais esteve só, senão sempre unido em perfeita e recíproca união com as divinas pessoas. Então, Jesus, né, ao nos criar, Deus ao nos criar, ele esperava isso. Esse era o propósito dessa união com as divinas pessoas, com a divina vontade. Porque o verdadeiro amor jamais está só. Então, o que as almas aí diz que ama não é um verdadeiro amor, né? Porque é um amor isolado. É um amor individualista, um amor próprio, sozinho, não é? Senão que produz outros amores. E gozo ser amado pelos amores que ele mesmo produziu, né? O próprio amor dele, que ele deposita na alma, ele recebe de volta esse amor que ele mesmo produziu, ele está recebendo nessa reciprocidade, esse retorno da alma que ama ele, né? E se está só, ou não é da natureza do, ou não é da natureza do amor divino, ou bem está só aparentemente. Peraí, acho que eu pulei alguma coisa. E se está só, ele mesmo produziu se está só, ou não é da natureza do amor divino. Então, amor isolado, né, estando só, não é divino esse amor, né? Então, parece que ela está bem, mas é um bem aparente, né? Um bem superficial, parece. A gente olha para a vida do outro, né? E as pessoas gostam dessas comparações, tá vendo? Nossa, como ela tá bem, ela tem tudo. Então, a pessoa olhando de fora, a grama do vizinho, né? Como dizem, nossa, ela tem uma vida perfeita, ela é feliz, né? Então, a pessoa olha aparentemente, olha a aparência ali, que ela tem tudo, então ela é feliz. Ela, ela conclui, né, que por ela ter todas as coisas do mundo, posses, então aquela pessoa ali não é triste, é feliz, tem tudo, mas é só aparente, porque ela está isolada, como a gente estava falando na live ontem. A pessoa, ela está ali isolada, não ama, não é feliz, não existe felicidade, não existe amor verdadeiro, felicidade, né, vida sem Deus, não há paz, alegria sem Deus. É tudo aparente, é tudo superficial, momentâneo. Aparentemente parece que elas são felizes porque tem tudo, mas a gente vê quanto elas estão aí, em crises, depressivas, né? Tentam ali suicídios, você vê? Então é aparente, né? Porque não tem como, a gente foi feito para amar, então não tem como amar sem esse amor de Deus. Esse amor humano, ele é vazio. Amor humano é vazio, não contém vida. Então a alma definha, seca,
seca, né? Então, por isso que precisa né, desse amor de Deus na alma, se movimentar pelo amor de Deus, né? Então, é muito importante isso aqui, né? Se soubesses quanto me agrada e me agrada poder continuar nas criaturas aquele amor, então ele continua em nós, olha só, aquele amor que ele vive, né, lá no Abba Eterno, desde o Abba Eterno, né, que reina sobre ele, as três divinas pessoas, essa união que une eles é a vontade, o amor, né, recíproco, né, um único amor, não tem amores divididos, é um só amor, uma só vontade. Então ele quer continuar, ele nos criou para continuar essa vida, esse amor que ele vive entre eles, ele queria expandir esse amor e continuar em nós esse amor, né, que reina lá, que ó, esse Abba Eterno reinava e reina ainda agora na Santíssima Trindade. Então ele quer, né, essa mesma vida, né, ali a gente junto com ele nessa mesma vida, né. Eis porque digo que quero o consentimento da intenção do confessor unido comigo, para poder continuar mais perfeitamente este amor que simboliza a Trindade sacrossanta. Então, nesse amor do que Jesus queria, né, ali, nessa questão né, em direção às almas, na salvação das almas, e, e estar unida nessa intenção, né, do que Jesus queria. O confessor e a Luísa unidos juntos, né, nesse amor perfeito, né, e o que ele queria produzir desse amor, né, dessa união recíproca aí de vontade, intenções, né, as mesmas intenções ali unidas, né, para produzir esse amor, né, e levar esse amor para as almas, né, para a conversão das almas. E é muito importante, né, é o símbolo, né, é o símbolo, ele não age só, é por isso que ele quer a gente consciente nas coisas, nos atos, ele não quer a gente inconsciente, né, sem nenhum conhecimento dele do que ele está fazendo. Por isso que ele quer, né, que a gente conheça ele, porque ele nos quer consciente, e é por isso que ele não faz sem a disposição da alma, né, porque ele quer a gente juntos e conscientes em cada ato, né, ele não quer estar isolado, porque ele não ama isolado, né, ele não é isolado, um Deus isolado. Então, ele não vai operar na nossa alma sem o nosso consentimento, sem a nossa consciência, estar consciente ali, sem o nosso sim, sem a nossa disposição, né? Então, não dá, né? É muito interessante, amém? Fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Minha Mãe, fecha a vontade divina em minha alma para que ela possa formar o primeiro lugar, seu trono e sua morada. Livro do Céu, volume 4, capítulo 23, 22 de outubro de 1900. Dúvidas de Luísa sobre as coisas que lhe acontecem. Ela quer saber se são de Deus ou do demônio. A obediência não tem razão humana. Sua razão é divina. Esta manhã me encontrava toda oprimida e com temor de que não fosse Jesus bendito que operava em mim, mas o demônio. Mas apesar disso, não sabia conter-me em buscá-lo e desejá-lo. Então, esta manhã me encontrava toda oprimida e com temor de que não fosse Jesus bendito que operava em mim, que não fosse Jesus, né, que estivesse ali trabalhando nela, mas o demônio. Mas apesar disso, não sabia conter-me em buscá-lo e desejá-lo. E assim que se dignou vir, me disse. Então ela estava lá na dúvida, né? Ela estava com essa dúvida, né? Será que é Jesus mesmo que trabalha em mim? Mas mesmo assim ela não consegue conter, né? De ir em direção a Jesus, né? O que é que garante que o sol nasce, se não a luz que põe em fuga as trevas noturnas e o calor que expande na mesma luz? Se dissesse que o sol nasceu e, no entanto, parece mais densa a escuridão da noite
e não se sente nenhum calor, o que dirias tu? Que não é sol verdadeiro que saiu, senão falso, porque não se vê os efeitos do sol. Agora, se a minha visão te afasta das trevas e te mostra a luz da verdade, fazendo-te sentir o calor da minha graça, por que queres cansar-te o cérebro, pensando que não sou eu quem obra em ti? Interessante, né? Porque às vezes a gente pode pensar assim, agora já faz tempo, né, que eu tô vendo sobre a divina vontade, mas no começo a gente pode pensar assim, ai meu Deus, será que eu tenho que me lançar mesmo nesse livro do céu? Nem é tão conhecido na igreja católica, não se fala, né? Lá os padres ninguém conhece, aí eu tento falar isso para os outros e as pessoas não dão bola, não, né, e tal. Será mesmo que eu devo abandonar tudo, né? Minhas devoções, o meu rosário diário, 1000 Ave-Marias e na missa diária, porque daí, quando a gente começa na Divina Vontade, a gente acaba, algumas coisas não vão dando tempo da gente fazer mais, né? A gente tem que deixar o nosso cérebro mesmo mais para pensar nas palavras, né? No livro do céu, na Divina Vontade, como são coisas novas e a gente tem que aprender, a gente tem que tentar entender o que Jesus está falando. Então é um processo, né? Até agora, a gente passa pelo mesmo, fica sempre aprendendo, lógico, né? E a gente pode ficar pensando nesse tipo de coisa. Mas aí, o que Jesus está falando? Que é para a gente prestar atenção na luz. Como que não é verdade se aquilo você está queimando as suas paixões? Como que não é verdade se aquilo que você antes era tão apegada, você nem sabia que você era apegada, e aí se descobre que você é apegada, e aí você vai desapegando, né? Como, né? Que não é verdade. Então ele tá falando para prestar atenção nas mudanças que estão ocorrendo, né? Porque você está conhecendo e aquilo está iluminando, né? As atitudes, né? E você está vendo os efeitos em volta, né? Então não tem como, é isso que ele está falando. Não preste atenção, porque se não fosse eu, você estaria perturbada, você estaria mais apegada a si mesmo, por exemplo. Apego a si mesmo é egoísmo sempre. Você estaria mais egoísta, achando que você tem mais razão, né? E a gente vai se desapegando, né? No caso, assim, eu noto que eu prefiro às vezes ficar mais calada de algumas coisas, negócio de ter razão, né? Por exemplo, eu parei até de falar muitas coisas. Por que que eu parei? Não é que eu não vou falar nada. Eu parei fazer silêncio na minha mente para poder ver o que Jesus tem para falar, entendeu? Para buscar mais o que Jesus tem, né? Então, assim, não mais o meu eu, né? Então, a gente passa a esperar mais de Deus, as coisas de Deus, né? Querer mais que Deus atue, né? E quanto mais a gente vai conhecendo, mais a gente vai deixando Deus atuar e a gente vai mais desaparecendo, né? Então, isso é muito bom, porque quem sabe de tudo é Deus, não nós, né? Então, assim, e com isso a gente vai vendo se é bom ou se não é, né? Porque muita gente tem dúvida e muita gente já parou pensando que não, isso aqui não é de Deus, né? Mas a gente vai vendo os frutos, os efeitos, né? Acrescento porque assim o quer a obediência, que no outro dia estava pensando que se de verdade acontecem tantos castigos que escrevi nestes cadernos, quem terá coração de ser espectador? Ah, ela está acrescentando aqui, né? A dúvida dela, se era Jesus, né? Olha que ela está obedecendo, porque a obediência está falando para ela escrever os castigos, né? Então ela está falando assim, então quem que vai querer ler isso daqui, né? E o bendito Senhor claramente me fez compreender que alguns se realizarão enquanto ainda estiver sobre esta terra, outros depois de minha morte, e alguns outros serão diminuídos em parte.
Olha que interessante, né? A revelação aqui de Jesus. Então, uns durante a vida dela, né? Que a gente sabe, né? Porque ela viu Primeira e Segunda Guerra. Então, ela deve ter visto muita coisa ali entre as guerras também, que deve ter tido, né? Deve ter tido outros tipos de castigo, né? Outros depois, pode ser os dos nossos tempos ou mais para frente, e outros serão aliviados, diminuídos, porque assim, se tem almas vivendo na divina vontade, Jesus promete, né? Que naquela região ali onde tem uma alma, ele vai aliviar, né? Igual ele fez ali na Luísa, porque olha, ela passou por 2 guerras e ela morava na Itália, a Itália participou das 2. E aonde ela estava ali corato, assim, não aconteceu nada, né? Então, assim, Jesus, ele aliviou, né? Sofreram menos, vamos dizer assim, né? Então, porque aqui Jesus está falando que vai diminuir, porque é sinal de que terão almas, né? E a gente sabe disso, né? Que terão almas vivendo a divina vontade. Então, eu fiquei um pouco mais aliviada por pensar que não era minha vez de ver todos. Aqui está satisfeita a senhora obediência, que começou a franzir a testa, a dar lamentos e a repreender. Parece que esta bendita senhora não quer em nenhum momento adaptar-se à razão humana. Não quer ocupar-se de nenhuma circunstância, mas parece que não tem razão. E na verdade é um martírio ter que ver com alguém que não tem razão, porque para poder estar um pouco bem é necessário perder a própria razão. Porque a senhorita vai se gabando. Lembra que eu falei pra vocês que nossa, falei disso agora há pouco, né? Que eu parei de ficar falando as coisas, de ficar pensando e ficar achando coisas, sabe? Porque eu falava assim, eu acho que isso, aquilo. Eu acho. Porque o que a gente acha não tem razão. Quem tem razão é Deus, né? É isso que eu tava querendo dizer. Porque eu tava esperando mais do que Deus quer falar, sabe? Tipo, do que Deus quer falar. Porque o que eu acho é razão humana, né? O que eu tô vendo e a minha vista é curta. Né? Então, Deus, ele não tem essa razão humana. Ele não vê dessa forma, ele tem a razão divina. A obediência aqui também é uma razão divina. Né? Que ela está falando que tem as razões da obediência, porque ela não está entendendo o que ela tem que escrever. Ela não entende porque ela está colocando ali guerras, isso e aquilo. Ela fala, nossa, vão querer rasgar esse livro, vão querer rasgar isso aqui se alguém ler. Mas não vão rasgar, né? Porque o Deus, ele sabe o que ele está fazendo. Na nossa razão humana, você fala, se eu falar isso para aquela pessoa, ela vai virar a cara comigo. Nunca mais vai querer olhar na minha cara. Né? Você fala assim, Deus pede para você fazer uma coisa, falar alguma coisa para alguém. Porque aquilo é ele que quer fazer. Né? Ele que quer falar aquilo, porque aquilo ele sabe o bem que vai produzir naquela alma. Né? Aí você fala assim, Senhor, não vou falar, porque senão nunca mais ela vai olhar na minha cara. Isso aí é uma razão humana. Né? Então Deus tem as razões divinas. E a obediência, ela não pensa na razão humana. Ela não vai passar a mãozinha na cabeça da vontade humana, da razão humana. Né? Ela é ligada com o divino. Né? Ela pertence ao divino. É um atributo de Deus. Né? Então, assim, ela não está na nossa vista, ela está na vista divina. Eu não tenho nenhuma razão humana, por isso não sei adaptar-me à maneira humana. Minha razão é divina. E quem quiser viver em paz comigo, é absolutamente necessário que perca a sua, para fazer aquisição da minha. Assim é como raciocina a senhorita. O que se pode dizer é melhor calar-se, porque ao direito ou ao contrário, sempre quer a razão, e se gloria de negá-la sempre. Então a razão não é humana mesmo, né? Então é uma razão divina, aonde a obediência, essa obediência aqui da divina vontade a Deus, a Jesus, é uma obediência aos planos divinos, a toda a ordem divina, né? Então a gente com a nossa vista curta, a gente precisa abandonar ela, né? Então vou fazer primeiro esse trechinho aqui, depois eu vou fazer o outro. Amém, Fiat.